Fala, impressionadores! Bem-vindos a mais uma aula de Excel. Meu nome é Gabriel e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês as 10 fórmulas básicas mais utilizadas no mercado de trabalho. Eu estou muito animado para a aula de hoje, o conteúdo está muito maneiro. A gente vai passar aqui por fórmulas de matemática, fórmulas de data, fórmulas de texto e tudo isso numa aula de até 15 minutos. E para você que é salvo, já está achando, pô, Gabriel, você não está sabendo contar muito bem, porque aqui só nessa listinha inicial tem muito mais do que 10 fórmulas. Mas aqui basicamente a gente vai ver funções, fórmulas que têm lógicas parecidas e conseguem ser utilizadas mais ou menos da mesma forma. Então, de fato, no fim, a gente vai ver muito mais do que 10 fórmulas nessa aula. A gente vai ver, por exemplo, a head, a gente tem a head para cima, head para baixo, então só a head tem 3 variações que são muito similares. Então, no fim, a gente vai ver muito mais do que 10 fórmulas em um intervalo de tempo muito curto. Então, você que está começando no Excel, você que já sabe um pouquinho, você vai ter noção muito boa e muito clara em pouco tempo das principais fórmulas que são cobradas no mercado de trabalho. E eu vou deixar aqui, claro, porque o conteúdo da aula de hoje ele é introdutório. Então, eu vou deixar na descrição do texto aulas para você se aprofundar ainda mais nesses temas, beleza? Ou aqui nas sugestões do vídeo, mas que são importantes caso você queira dar um próximo passo nesses assuntos. Show de bola? Então, antes da gente começar o conteúdo, como a aula está muito maneira, por favor, não se esquece de dar o like pra gente, alcançar cada vez mais pessoas. E caso você queira ter acesso a essa planilha, que está toda interligada, eu consigo ver aqui a fórmula dia, mês, ano, entrei aqui nela, consigo vir aqui para ela, voltar para o menu, está toda interligada, toda linkadinha. No caso você queira ter acesso para botar em prática aí na sua casa, que é a melhor forma de aprender Excel, vai aqui na descrição do vídeo e baixa esse modelo de planilha. Tá bom? Não se esquece, na volta, deixar o like, se inscrever no canal e agora chega de blá blá blá, bora pro conteúdo. Fórmulas básicas matemáticas. Existem 3 fórmulas que têm a lógica por trás muito similares. São elas as fórmulas soma, média e conte valores. A aplicação delas é muito tranquila. Repara só, se eu quiser somar o custo aqui de uma lista de compras, a gente só precisa digitar o igual, soma, seleciona a fórmula somar e seleciona quais são os valores que a gente quer estar somando. Dá um Enter, ele já vai somar para a gente o valor total aqui da nossa lista de compras. A média tem a mesma lógica, a gente vai passar uma mesma informação para ela, só que ao invés de somar, ela vai fazer uma média. Não se esqueça sempre de botar o acento, selecionar a região onde você quer fazer uma média, ele já vai passar o resultado da nossa média. Repara na diferença de somar um custo, como somar a quantidade de itens que foram comprados no nosso exemplo de uma lista de compras. Se a gente quisesse descobrir quantos itens distintos foram selecionados, foram comprados, a gente precisaria usar o conte valores. Tá vendo? Então a gente seleciona aqui o conte valores, aplica aqui para qualquer parte da nossa lista de compras. Eu apliquei aqui nos nossos produtos e ele contou quantos produtos foram comprados. Não quantos no total de quantidade foram comprados, mas quantos produtos e itens distintos. Repara na diferença. São 3 fórmulas aí com a mesma lógica, muito parecidas e super simples e muito utilizadas. Fórmulas de arredondamento. Existem 3 fórmulas principais para arredondar números. São elas a head para baixo e para cima. E elas cumprem funções distintas. A head mais comum, ela vai ser utilizada para arredondar da lógica que a gente usa normalmente. Então, por exemplo, se a gente quiser arredondar o 23,32, a gente vai aplicar a fórmula ARRED, passar primeiro qual número a gente quer arredondar e quantos dígitos a gente quer arredondar. No caso, eu quero deixar ainda com um número de dígitos, passei o número 1 e ele arredondou aqui para baixo normalmente. A fórmula ARRED para baixo vai pegar esse número, por exemplo, que a gente quer arredondar 23,80 e arredondar sempre para baixo, no caso aqui, mesmo que não faça sentido. Então, vou botar aqui a ARRED para baixo, arredondar para baixo, e aí eu vou passar qual o número que eu quero arredondar para baixo, 23,80, ponto e vírgula, não quero dígito nenhum, dei um Enter, ele arredondou para 23 mesmo, sendo mais próximo de 24. A mesma lógica se aplica para o arredondar para cima, vou botar aqui a head para cima, ele vai passar para mim qual número a gente quer arredondar, no caso 23,80, também com 0 dígitos, só que agora ele vai arredondar para cima, para 24 e não para 23. São as 3 funções similares da fórmula ARRED. Fórmulas para a gente identificar maiores e menores valores dentro de um intervalo. São elas máximo, maior, mínimo e menor. E qual a diferença entre elas? Vamos dar só uma olhada. A fórmula máximo é só a gente digitar ela, selecionar a fórmula máximo e escolher um intervalo de valores. Ele sempre vai pegar o maior, o máximo valor desse intervalo. No caso aqui foi o valor 50. Já a fórmula maior, a gente vai fazer a mesma coisa, selecionar a fórmula maior, passar um intervalo, só que dessa vez ele vai pedir um segundo argumento, que é o K. Qual maior a gente quer? No caso, a gente vai querer
o primeiro maior. Aí ele vai selecionar também o 50. A gente poderia aplicar a mesma lógica para o mínimo e menor. O mínimo sempre vai pegar o valor mínimo de intervalo. E o menor sempre o primeiro, ou se a gente quisesse o segundo ou terceiro, a gente mudaria aqui, ó. Por exemplo, botaria o número 2 para pegar o segundo menor, ele escolheria para mim o 8, que é o segundo maior valor dentro desse intervalo. Tranquilo, simples e bem prático, não é não? Fórmulas de data. Uma das mais utilizadas no dia a dia do mercado de trabalho, as fórmulas de data permitem com que a gente trabalhe, né, trate datas dentro do Excel. Então, por exemplo, aqui eu estou aplicando minha fórmula agora, que traz para mim qual é o dia, horário que a gente está agora. E acima dela eu vou aplicar as datas, as fórmulas de datas. Por exemplo, as fórmulas ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. E vocês vão ver que elas são extremamente intuitivas. Por exemplo, para extrair o ano aqui da minha data acima, é só escrever ano, selecionar a fórmula ano e escolher qual data eu quero extrair o ano. Assim como mês, dia, hora e minuto. Só passar aí mês, não se esquecer do acento. Mês, passar qual data a gente quer. Assim como dia, também mesma coisa. E a mesma coisa vai ser a mesma ideia para hora, minuto e segundo. As fórmulas são extremamente intuitivas, simples e extremamente aplicáveis no dia a dia do mercado de trabalho. Falando em data, uma também mais aplicada aí no dia a dia do mercado de trabalho é a fórmula data. A gente acabou de ver num processo que é possível extrair o ano, mês e dia de uma data específica. Agora o que a gente pode fazer também é juntar valores distintos que estão separados para formar uma data única. E para isso a gente vai usar a fórmula data. A fórmula data vai pedir para a gente primeiro qual é o ano que a gente quer juntar, passar o ano primeiro, e cuidado para não confundir dia, mês e ano, ao contrário, né? Primeiro ela pede o ano, depois ela vai pedir o mês e depois que aí ela pede o dia. Separa cada um desses valores ponto e vírgula e dá um enter, que ele já vai retornar a data junta da que a gente está pedindo para ele. Importante sempre estar passando valores, né? Cuidado para não passar valores em texto para a fórmula data. Sempre passar valores certinhos, ano, mês e data. Beleza? Fórmulas de texto, talvez as mais importantes aí dentro do mundo básico e que são mais utilizadas no mercado de trabalho. Para que a gente consiga aplicá-las, a gente precisa entender primeiro como o Excel entende o que é um texto. Por exemplo, dentro de um texto de uma célula, ele vai chamar de caracteres todos os espaços, todas as letras e espaços e tracejados que estão contidos dentro da célula. Então, por exemplo, nesse meu primeiro texto aqui, Gabriel Cajado Excel, ele tem 27 caracteres que podem ser contabilizados aqui pela fórmula num caractere. Ela basicamente, para ela, a gente vai passar a fórmula e qual é o texto que a gente está querendo contar a quantidade de caracteres. A mesma coisa, fica muito mais fácil de a gente entender como que a gente aplica localizar. Que a gente, no caso, se a gente quiser localizar o primeiro tracejado, né, o primeiro hífenzinho aqui, a gente usa a fórmula localizar, utilizando qual é a informação que a gente está querendo localizar, sempre dentro de aspas, e em qual texto ele quer localizar. Ele vai buscar o meu hífen dentro desse texto e devolver para mim em qual posição ele está. No caso é a posição 16, certinho. Aí é só aplicar para as fórmulas, para as células em seguida. Beleza? Tranquilo, não é não? Fórmulas esquerda e direita. Uma das mais aplicadas aí das fórmulas de texto. Elas permitem que a gente extraia informações de um ponto da esquerda até a direita até um ponto específico ou da direita para a esquerda até um ponto específico. Por exemplo, se a gente quisesse extrair a minha idade aqui dentro desse texto, bastaria eu aplicar a fórmula direita, que vai pegar informações da direita para a esquerda. Então, de onde eu quero tirar, né, qual texto eu quero extrair e quantos números de caracteres da direita para a esquerda. Minha idade aqui está a 2 caracteres sempre, né? Então, vou passar para ele 2 caracteres, ele vai tirar os 2 últimos caracteres desse texto. Mesma coisa aí para a fórmula esquerda, basta a gente passar qual é o texto que está querendo retirar o meu nome, né, e quantos caracteres eu quero retirar. No caso aqui, o meu nome termina no número 14, então vou passar aqui 14 caracteres da esquerda para a direita, que é o quanto ele vai retirar. Fácil, não é não? Fórmula extrair texto. Ah, Gabriel, como é que eu faço se eu quiser tirar um nome que está no meio da minha célula? Se eu quiser, né? Porque o direita vai tirar de uma parte só da direita, esquerda só da esquerda. Se eu quiser tirar uma coisa que está aqui no meio, como é que eu posso fazer? Usando a fórmula extrair texto. A aplicação dela é o x.texto, aplica ela, e aí você vai passar primeiro qual é o texto, de onde você está querendo extrair uma informação, a partir de qual número, se no meu caso eu quiser tirar o curso aqui, a partir de onde está o meu curso, né? A partir do caractere número 18. Então, vou passar o ponto e vírgula 18 a partir do valor 18 e quantos a partir do 18 eu quero tirar. E não até onde, mas quantos, né? Não é até, por exemplo, até o 22. É quantos caracteres eu quero retirar a partir do 18. No caso aqui, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, ponto e vírgula, 5, fecha parênteses, dá um enter e ele retirou aí para mim o Excel. Então, passei para ele
de onde eu quero tirar a informação, a partir de qual valor e até onde. Bem simples, muito prático e muito utilizado. Última fórmula, eu quero saber quem está comigo agora até o final. Então, antes da gente falar dela, eu quero que você deixe aí no comentário o hashtag prometo praticar, para eu saber quem está comigo me acompanhando até o final dessa aula, firme e forte. Só os fortes ficam até o final e querem aprender e vão conseguir botar em prática o Excel. Então comenta aí, hashtag prometo praticar, beleza? Então vamos falar agora da fórmula concatenar. A fórmula concatenar permite com que a gente junte textos que estão separados. Então, no nosso caso aqui, a gente separou informações de nome, curso e idade. Para que a gente junte essas informações, a gente vai usar a fórmula concatenar. No meu caso aqui é a concat, no seu caso pode ser a fórmula concatenar em si. Vou passar para ela o meu nome, ponto e vírgula, qual curso que eu faço, ponto e vírgula, a minha idade. Dei o Enter, repara que ela concatenou, mas concatenou juntando inclusive os espaços. Lembra que os espaços são também caracteres, então por isso que a gente vai precisar passar entre esses nomes, entre esses valores de nome, curso e idade, o caractere que a gente quer colocar, no caso o hífenzinho. Então antes, entre o meu nome e o curso, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, hífen, espaço, fecha aspas. Vou pegar a mesma coisa e colocar entre o curso e idade, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, hífen, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, e agora sim, ó, porque ele vai entender que ele precisa juntar todas essas informações, incluindo os hífens, e transformar como a gente gostaria de transformar. Tranquilo, né não? Curtiu a dica? Deixa aí nos comentários. Com isso, a gente fecha as 10 fórmulas mais utilizadas aí no mercado de trabalho. Vocês viram que foram muito mais do que 10 fórmulas. Inclusive, quem contou aí, bota nos comentários quantas fórmulas a gente apresentou aqui para vocês hoje. Beleza? Eu agradeço muito para quem ficou comigo até o final. Não se esquece aí de quem ficou até o final. Hashtag prometo praticar. Eu peço também que na volta não se esqueça de deixar o like pra gente e se inscrever no canal. E claro, se você quiser ter acesso a esse modelo, baixa aí na descrição. Esse foi um conteúdo introdutório. Eu vou pedir pro pessoal deixar aí mais informações para vocês se aprofundarem nos temas que foram aqui descritos. Meu objetivo hoje era passar de forma geral por essas principais fórmulas que são utilizadas e claro, elas podem ser aplicadas de formas extremamente diferentes. Em uma aula que o nosso objetivo aqui era de mais ou menos entre 10 a 15 minutos, a gente não conseguiria aprofundar o que a gente pode aprofundar dentro dessas fórmulas. Então busquem se aprofundar com a gente aí da hashtag, que a gente tem vários vídeos sobre esses temas aqui no canal. Beleza? Muito obrigado e até mais!